Ela já foi chamada de sedutora, cruel, frívola, prepotente. Já foi retratada como uma rainha, uma feiticeira, uma vingadora dos oprimidos. Mas quem foi, de fato, Chica da Silva? Uma escrava que se tornou a mulher mais poderosa do Brasil colonial, ou uma mulher comum que soube navegar em um sistema brutal? Nascida por volta de 1732, no Arraial do Milho Verde, Chica da Silva viveu no auge do ciclo do diamante, uma sociedade violenta, escravista e rigidamente hierarquizada. E no centro desse turbilhão, uma mulher negra, filha de escrava, desafiou todas as probabilidades. Por mais de 100 anos, a história de Chica sobreviveu apenas na memória oral, até que, em 1868, um advogado chamado Joaquim Felício dos Santos escreveu sobre ela. O problema, ele a descreveu baseado nos preconceitos de sua época. Criou um mito, e mitos, como veremos, precisam ser desmontados. Francisca nasceu por volta de 1732, filha de Maria da Costa, uma africana trazida da costa da Mina ainda criança, e de Antônio Caetano de Sá, um capitão português. O pai era branco e ocupava posição de distinção, mas isso não importava. A condição de escrava vinha da mãe. Chica herdou a escravidão. Aos 19 anos, Chica foi vendida para Manuel Pires Sardinha, um médico português, proprietário de lavras, no Arraial do Tijuco. Era comum que escravas fossem abusadas por seus senhores, e foi o que aconteceu. Chica engravidou e, em 1751, nasceu Simão, seu primeiro filho. Naquela Minas Gerais, a mineração era trabalho de homens. As mulheres representavam apenas 3% da população escrava, mas entre os forros, os libertos menos as mulheres eram 63%. Isso revela algo. A única chance de ascensão para uma mulher negra era através de relações com homens brancos. Chica não foi exceção, foi a regra. Em 1753, chegava ao Arraial do Tijuco um homem chamado João Fernandes de Oliveira. Ele vinha assumir o contrato de exploração de diamantes da região, um dos cargos mais lucrativos de todo o Império Português. João Fernandes era provavelmente o homem mais rico do Brasil. No mesmo ano, João Fernandes comprou Chica da Silva por R$800 mil. 2 meses depois, no Natal de 1753, ele a alforriou e, imediatamente, os dois assumiram uma relação pública menos algo raro e escandaloso para a época. Chica passou a se chamar Francisca da Silva de Oliveira. A historiadora Júnia Ferreira Furtado, maior autoridade sobre Chica, questiona a versão romântica. João Fernandes talvez tenha comprado Chica com a intenção de ter uma esposa. Em uma região com pouquíssimas mulheres brancas, uniões com negras forras eram comuns, mas o que torna o caso único é a duração menos 15 anos e a publicidade. João não escondeu Chica. Ele a apresentou à sociedade. O casal viveu em uma magnífica casa nas encostas da serra. Ali, Chica promovia bailes e recebia a elite local. Vestia-se ricamente, coberta de joias, e circulava pela vila seguida por acompanhantes. Dizem que pessoas se curvavam à sua passagem e beijavam suas mãos. A lenda conta que Chica, que nunca vira o mar, pediu a João Fernandes um navio. Ele então mandou construir um açude e lançou uma embarcação com velas e mastros, igual às grandes naus. Verdade ou exagero? Provavelmente exagero, mas a história revela o imaginário em torno dela. A essa escrava que tinha o poder de exigir caprichos. Chica pertencia a 4 irmandades religiosas, a de São Francisco e a do Carmo, exclusivas de brancos, a das Mercês, de mulatos, e a do Rosário, de negros.
ela doava dinheiro para todas. Isso não era apenas fé, era estratégia. Chica circulava entre os mundos, construindo alianças e apagando as fronteiras que a cor de sua pele impunha. Em 15 anos de união, Chica teve 13 filhos com João Fernandes. 13. Isso significa que ela passou a maior parte desse período grávida ou amamentando. Os historiadores usam esse dado para desmontar um dos maiores mitos sobre ela, o de mulher lasciva e hipersexualizada. João Fernandes e Chica investiram pesado na educação. Os filhos homens foram estudar em Coimbra, Portugal, e se tornaram juízes, militares e nobres. As filhas foram internadas no recolhimento de Macaúbas, o melhor educandário da capitania, onde aprendiam música, prendas domésticas e eram preparadas para casamentos vantajosos. Mas nem tudo eram flores. Os registros de batismo dos filhos de Chica mostram padrinhos pouco notáveis, pessoas de baixa condição social. Isso revela que, apesar da riqueza, o preconceito existia. A elite branca aceitava Chica como rica, mas não como igual. Havia limites. Em 1770, o pai de João Fernandes morreu. Uma disputa judicial pela herança o obrigou a retornar a Portugal. Ele levou consigo os filhos homens. Chica e as filhas ficaram. Nunca mais se veriam. João morreu em Portugal por volta de 1779. Mas Chica não ficou desamparada. João deixou bens suficientes. Ela passou a administrar suas propriedades e seus escravos, e olha que eram muitos. Chica chegou a possuir pelo menos 104 escravos e alugava muitos deles para a real extração dos diamantes, a Companhia da Coroa, que substituiu os contratos particulares. É importante dizer, Chica da Silva foi senhora de escravos e, segundo registros históricos, ela não alforriou nenhum deles em testamento, nem mesmo em vida há evidências de que tenha libertado seus cativos. Isso contradiz a imagem romântica da rainha que libertava. Chica da Silva morreu em 15 de fevereiro de 1796, aos 64 anos. Não se sabe a causa, mas sabemos onde foi enterrado, na igreja de São Francisco de Assis, em uma tumba interna menos privilégio, quase que exclusivo de brancos ricos. O dinheiro de Chica abriu as portas até para a eternidade. Em 2025, o testamento de Chica foi divulgado. A maior parte de seus bens, escravos, uma escrava chamada Quitéria, deveria ficar servindo a mãe de Chica, Maria da Costa, caso Chica morresse antes. Ou seja, mesmo libertada, Chica manteve a estrutura da escravidão em sua própria casa. A primeira versão escrita sobre Chica, em 1868, foi assinada por Joaquim Felício dos Santos. Advogado dos herdeiros dela, ele a descreveu como uma mulher feia, grosseira e sem atrativos. Sua perplexidade era: como uma mulher assim conquistou o homem mais rico da região? A resposta dele devia ser cruel, manipuladora, lasciva. No século XX, Chica renasceu. No filme de Cacá Diegues, em 1976, ela virou símbolo de libertação sexual, uma metáfora do oprimido contra o ditador. Na novela da Manchete, em 1996, foi a primeira protagonista negra da TV brasileira, mas a hipersexualização permaneceu. Chica continuava sendo a negra gostosa que dominava pelo sexo. Até o grupo Boney M gravou uma música sobre ela, celebrando uma espiã que lutou contra a escravidão. Mas será que ela foi mesmo uma heroína? Ou apenas uma mulher que fez o que pôde dentro de um sistema que a oprimia? Chica da Silva não foi santa, nem demônio. Não foi a Cinderela Negra, nem a feiticeira do Tijuco. Foi uma mulher que, em uma sociedade brutalmente escravista e racista, conseguiu o impossível: ascender, enriquecer e garantir um futuro para seus filhos.
Às custas de outros escravos? Sim, mas dentro das regras de seu tempo. E talvez seja essa a verdade mais difícil de aceitar. Chica foi humana. E humanos são complexos. Até a próxima!